Para trazer uma palestra, pudéssemos trocar aqui algumas ideias do que realmente sejam gerações. E falar um pouquinho sobre o conflito de gerações. Assim, um tema muito conhecido, né? Eu acredito que em 2013 ou 2014, o Globo Repórter ele se dedicou um sábado para falar, né, sobre as características, como era o comportamento, enfim. Quando o Giovanni me convidou para fazer essa palestra, eu disse assim: eu não posso simplesmente trazer para a igreja, claro que a gente vai mostrar um pouquinho e no final vamos fechar o vídeo, quais são as características, como foi que aconteceu essas mudanças de geração a outra geração, mas também o sentido, né, o objetivo, o porquê de entendermos um pouquinho da característica da outra geração. E aí eu peço aos irmãos que mesmo sentados, abram suas Bíblias lá em Provérbios, capítulo 17, versículo 1. E aí a gente vai encontrar o Senhor Deus, ele tratando um pouco sobre a paz, onde ele diz que melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas com contento. Então, o objetivo de entendermos um pouco as gerações é para que possamos estar convivendo uns com os outros de forma onde haja paz, onde não haja contendas. E lá em Coríntios, os irmãos podem seguir, 1 Coríntios, capítulo 13, também bastante conhecido, do versículo 1 ao 3, a palavra do Senhor nos diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa como sino que tire. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, que é o amor, nada seria. Terceiro, e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então, não adianta conhecer as características das gerações se a gente não traz esse conhecimento, ou um pouquinho desse conhecimento, que eu não domino, né? Eu fiz um estudo para poder trazer. Então, não adianta se a gente não tem como objetivo ter a paz, evitar as contendas entre as gerações e amar uns aos outros. Somos cristãos e, como cristãos, temos que praticar a palavra que é a vontade de Deus. Amém? Então a gente vai falar aqui da geração. Só um. Vamos falar de 4 gerações. E aí tem um texto que diz assim: comíamos doces, bebíamos refrigerantes, devorávamos sanduíches, mas não éramos obesos, sempre livres ao ar livre, comemos, jogamos, perambulamos, galhofamos, brigamos na terra, no barro, na lama, na água, na grama. Não tivemos PlayStation, eu acredito que seja o Y, quem domina aí o inglês me corrija, Xbox, Netflix, tablets, smartphones, iPod, iPad, iPhone, mas tínhamos amigos que atravessavam a rua para brincar, conversar, farrear, andar em grupo e a esmo por todos os cantos e recantos. Não
contrário, nós assistimos televisão em HD, vamos ao cinema ver filmes em 3D, ouvimos músicas, teclamos com vários amigos e amigas no WhatsApp, enviamos mensagens via SMS, conversamos via Skype, Viber, FaceTime, nos conectamos através do Google, YouTube, Reddit, Twitter, Facebook, escrevemos no Word, no Page, elaboramos planilha no Excel, no Numbers, construímos apresentações no PowerPoint, no Keynote, eu nem sei o que é isso, no Press, não sei o que é isso. Brincamos e jogamos pela internet, nos relacionamentos e nos comunicamos sem limite de espaço, de tempo, tudo ao mesmo tempo. E aí a gente já percebe dois diálogos entre uma geração e outra, cada uma puxando sardinha para a sua, né? Quando a gente abre a boca e diz, no meu tempo, aquilo que era o tempo. Só que nós sabemos que todas as gerações, né, elas têm os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. E volto a dizer, como cristãos, a gente tem que aproveitar tudo que as gerações elas trazem de positivo. Respeitando sempre uns aos outros. Se eu sou X, se eu sou Y, se eu sou Z. Sabrina está aqui? Eu sei muito bem falar de Z, né? Porque Z, presta atenção, viu, Sabrina? Vai ter prova no final. E aí, Fava, um professor, escritor, em uma de suas obras, ele diz o seguinte, que certamente estamos perante uma nova realidade, tal como nossos pais vivenciaram quando éramos crianças. Afinal, uma geração sempre entende que é superior e melhor que a outra. Então, geração Y, cuidado, vocês serão engolidos se realmente continuarmos com esse conceito pela geração C. E se eu não me engano, é da idade de Sabrina, de 12 aos 19 anos para alguns teóricos. Existem modificações positivas e negativas, porém, o truque está em não criarmos barreiras, evitar comparações simplistas, aceitar que há muita coisa que cambiou, mas que pode haver ainda muitos denominadores comuns. E aí vamos falar dos boomers, que é uma geração que, se formos estudar, se realmente formos fazer uma pesquisa, talvez vocês encontrem alguma diferença em questões de ano, tá? Mas é muito próximo. Por exemplo, alguns teóricos falam de 1946 como início da geração Baby Boomers. Outros dizem que em 46, outros dizem 45, que foi logo após a Segunda Guerra Mundial, e essa geração se estende até 1964. Por que Baby Boomers? Em inglês quer dizer explosão de bebês. Então é exatamente isso. Os soldados estavam lá na guerra durante aqueles anos, né? E aí, longe da sua esposa, longe da sua família, e quando eles voltam, cheios de esperança, não é? Esperando uma reconstrução de tudo aquilo que foi destruído com a Segunda Guerra Mundial, e aí tome fazer menino. E houve um crescimento assim extraordinário naquela época, tá? É a época dos nossos avós, né, bisavós, que tinham 10, 11 filhos, e por aí vai. Em 1945, as forças aliadas declaram vitória na Segunda Guerra Mundial. E os soldados, então, voltam para suas casas, motivados por um mundo livre de reconstrução, começam a ter muitos filhos. E aí a gente traz um pouquinho das características dessa geração Baby Boomers. Sociedade sendo reconstruída, um período significativo de paz mundial,
um rápido crescimento da renda pessoal e também dos padrões de vida correspondentes. É uma geração conhecida como anos dourados para os jovens, uma educação com uma disciplina rígida, onde os educadores, que são os professores, eles tinham autoridade, eles eram respeitados como autoridade, e o que eles diziam realmente era para ser cumprido, tanto pelos alunos, como também eles tinham o apoio dos pais. E quando a gente começa a fazer a comparação de gerações, a gente percebe que na geração Y e já na geração Z, essa educação ela deixa de ser rígida, né? E os professores começam a sofrer ameaças. E uns chegam a ser até assassinados. Então, olha a mudança que não foi positiva, essa foi bastante negativa. Educação universitária para a classe média, que era o interesse do Estado. Como o país, né, ele estava em crescimento, em reconstrução, então para o Estado foi interessante investir somente naqueles jovens de classe média a alta. Aí a gente vê isso como um ponto negativo e hoje como um ponto positivo, onde a educação ela abrange todas as classes, né? Inclusive tem aí o FIES. Quem quiser fazer universidade hoje, ele não tem como dar nenhuma desculpa que não pode ter o seu curso superior ou pelo menos um tecnólogo. E aí surge o movimento jovem de contestadores que queriam transgredir, violar todas as regras pela quebra de valores. E nessa geração a gente percebe o surgimento dos hippies, né? Fora do nosso país, e como a gente copia praticamente tudo dos norte-americanos, a gente também percebe essa geração dos hippies muito forte dentro do baby boom. Amor livre, sexo, drogas, cabelos compridos, desarrumados, rock and roll pesado. Jovens responsáveis por grandes transformações comportamentais. Foi nessa geração que conquistamos a liberdade de ir e de vir. Envolvidos inteiramente no mundo corporativo, aceitando da organização a determinação da sua evolução. Então, a gente percebe nessa geração que os indivíduos profissionais, eles eram inseridos no mundo corporativo e lá eles ficavam até sair com a sua aposentadoria, né? Eles não trocavam, a preocupação deles era a estabilidade. Não era o sucesso, não era o dinheiro, não o salário, era a estabilidade. Então eles entravam para vingar. Acreditam que um bom estilo de vida depende de níveis elevados de educação. Então foi uma geração também que investiu muito nos seus filhos no fator educativo, tá? Eles investiam tanto neles como nos seus filhos. E na geração X, via-se ainda a geração Baby dentro das escolas, à procura da sua profissionalização, à procura de uma aprendizagem, de um conhecimento maior. Geração X, a imagem fala muito, né? E eu acho interessante também tocar no assunto de forma positiva, porque também tem os seus lados negativos, até mesmo os preconceitos muito fortes com a mulher, tanto na geração Baby Boomers como na geração X, tá? Mas o que tinha de positivo? E não tem como me calar a questão da família, né? O respeito, os filhos eles se sentiam aconchegados onde eles estivessem, quando eles pensavam, vou voltar para minha casa.
Lá está meu pai, lá está minha mãe. Então, tanto na geração Baby Boomers como na geração X, a gente vai perceber muito isso, o papel do pai, homem, o papel da mãe, mulher e os seus filhos. Hoje, a geração, já o finalzinho da geração Y, já com a geração Z, a gente vê duas mães, dois pais, para uma família, né? Casamento aí de homossexuais, enfim. Você começa a perder o conceito do que é família, como essa família ela hoje está sendo construída, enfim. É assunto aí para uma outra palestra, né? Então essa geração X ela começa para alguns teóricos em 1960, para outros em 1965 e vai até 1979. É uma geração aparentemente sem identidade, como ILS, e desconhecida. Por isso que foi dado o nome de geração X. Né? Que geração é essa? Que ela surge após a Segunda Guerra Mundial. Então, era tudo ainda incógnito, misterioso. Como é que vai ser daqui para frente? Tá? Por isso que foi conhecida, chamada de geração X. Buscou prazer sem culpa, afinal, a vida é curta. Então, a gente já começa a ver aí alguns jogos dessa geração sem muita responsabilidade para alguns comportamentos, né? Quando se fala de questões do prazer ao mundo, ligada às questões seculares, tá? Geração inconformada, uma geração aflita, apreensiva, anelante, entusiasta, uma geração bem competitiva, tá? Principalmente no mundo corporativo, uma geração fortemente influenciada pelo avanço do marketing e da publicidade. Então, tudo que via, queria comprar, o desejo de comprar. Por quê? Porque a propaganda em relação a marcas, a produtos, nessa época, nessa geração, foi muito forte. Geração, quando ainda na infância, impactada pelo número de divórcios. E aí, na geração X, já dos meados para o final, iniciando a geração Y, a gente começa a perceber o grande índice de divórcio. Então, a primeira, a marca dela é o fator natalidade, né? O avanço aí da população, e na geração X, os divórcios, as separações. Lembre-se, a geração X, quando criança, por exemplo, eu sou da geração X, né? Quando criança, muitos tiveram seus lares, os seus pais separados e divorciados. Hoje, o que a gente percebe dessa geração, psicologicamente até falando, e a gente viu isso muito na clínica quando estávamos estagiando, né? A gente percebe os filhos da geração X, que são Y e outros Z, e a problemática, né, dentro do lar, por causa que esse filho ele não teve seus pais junto na educação, na sua criação, tanto na parte de aprendizagem, como também nas questões psicológicas, nas questões emocionais. É super importante o papel do pai e da mãe. Então, na geração X, as mulheres elas começam a se descobrir, a procurar os seus direitos, o seu espaço, e elas começam a ficar cada vez mais atribuladas, porque precisam trabalhar fora e ainda trabalham dentro de casa, e aí elas começam a não ter tempo de observar tanto os seus filhos, como foi na geração anterior. Tá? E aí já inicia-se vários problemas em relação à juventude e à infância. A geração X, ela
ela observou o mundo se globalizar, por isso se tornou mais competitiva, menos solidária, porque começou a surgir o sentimento da perda, né? Se eu não me preparar, se eu não me tornar competitivo, eu posso perder meu emprego. E aí o grupo deixou de ser time, deixou de ser equipe, tornou-se apenas um grupo, porque era necessário ser competitivo no mundo corporativo. Uma geração com alta adaptação ao empreendedorismo, uma geração desconfiada, então ela começou a aprender, a confiar mais em si do que nos outros, voltada a entender vários assuntos. Então, há uma geração que não fixava apenas aquele determinado conhecimento, é uma geração que gosta, gostava, que gosta de aprender vários assuntos, de entender vários assuntos. Uma geração nem religiosa, né? A gente não vê nem religioso nem ateus. Aí quando eu estava estudando, eu lembrei muito disso, realmente. Eu lembro, no tempo que eu estudava, que era conhecido como segundo grau, hoje está bom, cadê as pedagogas? É Fundamental 1 e Fundamental 2, não é isso? Antigamente era o segundo grau. Então, na minha sala, no segundo ano científico, na minha sala só tinha uma evangélica. E parecia um bichinho do mato, era estranha. Os outros, uns diziam, eu sou católico. Eu tinha uma amiga muito católica que não me obrigava, né, a ir para a missa e eu não queria ir. E eu era dessa geração X, eu era aquela que não era evangélica, mas também que não era católica. Está entendendo? Nem uma coisa nem outra. Então a gente via muito na geração X, naquela época, falando, se tratando da juventude, em cima do muro. Eu creio em Deus, eu tenho Deus dentro de mim, mas nem uma coisa nem outra. Voltando ao religioso para se tornar mais digna. Aí, da metade para o finalzinho dessa geração, a gente percebe, os estudiosos, eles trazem, que essa geração ela começou a sentir o desejo de se tornar seres humanos mais dignos. Então, aí eles começam a se voltar para as questões religiosas. Uma geração sempre apressada, por isso cansada, estressada, devido aos objetivos e metas que eram bem traçados, tanto para a sua vida pessoal como corporativa. Geração que gosta de variar, não fazer as mesmas coisas, acredita que a melhor forma de garantir a empregabilidade é somando as informações, aprendendo novas habilidades. Então, era uma geração muito aberta para aprender novos comportamentos, novas habilidades. Toda vez que a gente fala em habilidade, é aprender como é que você pode fazer. Porque muitas vezes nós temos o conhecimento, mas não temos habilidade. Então, a habilidade é você pegar esse conhecimento e colocá-lo em prática. E aí vem a geração Y, aqui, uma boa parte da geração Y, né? Nossos membros da Unijovem, a geração Y. E os menores da geração Z. Rapaz, eu fiquei chocada em aprender um pouquinho sobre vocês. Vocês são cristãos. Então, leiam a Bíblia, orem ao Senhor para que Deus, para que o Espírito Santo do Senhor possa estar conduzindo o comportamento de vocês. Porque, meu Deus do céu, qual vai ser a próxima geração? Como é que vai ser essa geração? É uma interrogação, não é? O que vai ser desse mundo? O que vai ser da família? O que vai ser dos teus filhos? Sabrina, o que vai ser dos teus filhos? Não é? Se realmente ela não colocar em prática o que manda a palavra do Senhor. Origem. Quando a União Soviética exercia forte influência sobre os países comunistas, definia a primeira letra dos nomes que deveriam ser dados a crianças nascidas naquela determinada época. Para os nascidos no período de 1980 a 1990, a letra foi escolhida Y.
Somente isso. É uma geração aliada à tecnologia. Ela estuda, ela trabalha, ela escreve, ela aprende, ela interage, ligada à tecnologia. É uma geração afoita, é uma geração agressiva. Mas essa agressividade não bater em ninguém não, né? Porque é uma geração ousada, ela se lança, tá? Atrevida, ativa, que não tem medo de encarar desafios. Aí, ó, geração Baby Boomers, geração X como a minha, compreendo a geração Y. Estão entendendo porque eles são ativos, ousados, adoram desafios? O professor e superintendente da EBD, Giovanni, e toda a sua galera de liderança, dentro da escola dominical, estudem, preparem as suas lições, porque essa galera ela gosta de desafio. Se for muito trazido dentro de uma característica da geração X, você vai olhar e vai ver a sua sala vazia. Eu vou dar até uma babada no pastor Mário agora. Né? Os meus sobrinhos são geração Y. E eles gostam de assistir a aula do pastor. Eles dizem que é uma aula dinâmica. Olha, tá vendo o pastor continua assim. E eu sou dessa geração Y. Explicado. Nem que eu sabia que tinha alguma coisa por trás, né? Pronto. Então, a igreja ela tem que se preparar para introduzir, incrementar nos seus estudos, nas suas atividades, coisas que possam estar desafiando e gastando a energia desse povo. Não é? Tem uma característica muito forte. Geração que tem grande dificuldade de aceitar fracassos devido à superproteção dos pais. Muitos estudiosos dizem que essa geração Y é muito protegida pelos pais. Aí eu trago vocês para o exemplo das escolas. É a geração onde o papai e a mamãe em casa, quando o filho faz uma queixa, aí ele diz, amanhã eu vou bater lá para falar com a diretora. É a mãe que chega para a professora da sua filha ou do seu filho e vai agredir, porque diz que a professora, que deveria ser a autoridade, é errada. A filha ou o filho que são certos. Sabrina veio conversando sobre a prova. Mamãe, a prova foram 10 questões. Antigamente eram 5. Detalhe, cada questão tinha letra A, B, C, D, E, o alfabeto todo. Eu disse, pronto. Essa professora me conquistou. Porque eu, se fosse professora, aplicaria exatamente uma prova como essa. A gente não pode jamais tirar a autoridade dos professores, mas essa geração Y, ela se magoa, né, devido a essa super proteção que ela recebe dos pais ou dos avós, né, quando criados pelos avós. Não gosta de respeitar hierarquias, e aqui o pau come, porque dentro da igreja vocês têm que aprender a respeitar a autoridade, vocês são cristãos e devem aprender esse conhecimento aqui e levar lá para fora. Sejam geração Y diferente, onde dentro da sua escola ou da sua faculdade as pessoas possam olhar e dizer, nossa, é geração Y, mas as características são bem diferentes, né? Por quê? Porque você tem o Espírito Santo de Deus. Você é um jovem cristão, tá? Questionadora, criativa, vibrante. O líder, seja professor ou líder do próprio departamento, ele pode até aproveitar novos conhecimentos para essa galerinha. Porque se você não trouxer, realmente o espaço vai ficar vazio, porque eles vão cair fora. Geração insaciável, vive para o excesso, verdade, né? Aí no outro dia não consegue chegar aqui na EBD porque está cansado, foi dormir de madrugada. Do escape. Pode lavar o prato porque está cansado, porque foi dormir tarde, porque está no escape. Para esses jovens, as novas tecnologias digitais são os principais mediadores das conexões de pessoas com pessoas. Então a minha geração, ela tem necessidade de tocar, de olhar, de conversar com o outro, né?
Já a geração Y não, como é que não? Olha, eu preciso falar com você. Mas você já está falando? Não está aceitando? Está falando. Não, mas é uma coisa muito séria, que eu preciso falar com você. Não tem problema, você quer me ver? Vamos para o Skype, lá a gente se vê. Lá a gente conversa. E pelo Facebook também. Não é? Pelo Facebook, Skype, mais o que a gente se vê? Vai ver. Não é isso, olha. Estudei, estou ficando geração Y. Geração preocupante. Ó, geração preocupante, viu? Devido ao grau de exposição. Compartilham dados, fotos, hábitos, conteúdos pessoais, etc. Por isso que os tarados aí estão à solta, né? Os pedófilos. Por quê? Porque vocês, e por mais que os pais orientem, porque às vezes a gente julga. Sabe por que está fazendo? Porque o pai orienta. Agora é uma característica forte deles. Só que vocês precisam aprender, né? Não se expor tanto. Geração que tem facilidade de se arriscar com o seu ponto de vista. Essa geração funciona com base na motivação externa, ou seja, tem necessidade constante de elogios, recompensas e feedback constante. De novo, Giovanni, tá vendo? Tua geração ainda unijovem, a galera Y precisa de feedback, tá? Precisa ser o tempo todo motivada, precisa o tempo todo ser desafiada. Então isso é saudável. Por isso que realmente Giovanni e Luciano, eles têm conseguido há um bom tempo aí, durante alguns anos, abraçar esse departamento. Porque eles estudaram bem a geração Y e Z, e eles estão atendendo muito bem. E aves de porqueiros, com certeza. Sim, tem uma coisinha aqui, né? Declínio da linguagem escrita formal. Claro, né? Não gosta muito de escrever. Ah, exatamente. Aí a gente vê o declínio de forma oral. A gente vê o declínio de forma escrita, né? E mais do que a Y é a Z, viu? Eu entendo muito da Z. Vamos falar agora da Z. Olha para aí. O bebê já nasce conectado, né? No celular, no smartphone, no notebook. Luquinhas, ele já pode ensinar a Luciene e a Edson. Essa geração, a letra que atribui nome a essa geração advém do termo zapear, ato de incessantemente mudar o canal da televisão. Nascidos no início da década de 90 até 2000. Mas para alguns estudiosos, não é só 2000 não. 2002, 2003, alguma coisa assim. E aí vamos pensar qual vai ser a outra letrinha da próxima geração. Geração nascida em contato direto com a internet, com as redes sociais, com a velocidade e a mudança de informações. A conta de luz vem aumentada, não sei se vocês que têm a geração Y, mais para menos idade do que para mais idade. Geração Z só conseguem tomar banho estudando música. Aí levam o celular e aí o chuveiro água caindo enquanto eles estão vendo algum vídeo. E a música todinha. E aí você diz, a caixa está secando, o dinheiro está acabando. E eles respondem como? Peraí, ou tô indo. Geração de atitude e limitado conteúdo. É uma geração limitadíssima, né, de conteúdo. Não gostam de estudar. Gostam de ser reconhecidos pelo grupo. Então é uma geração que eles também necessitam de ser reconhecidos, aceitos pelo grupo. E pacientes gostam tudo instantaneamente. Mãe, na hora. Agora quando você diz filhinho, peraí, é instantâneo para eles. Mas quando é para o outro, peraí. Divulgam diariamente nas redes sociais atividades cotidianas como horário de almoço e cardápio. É diferente da geração
Y. A geração Y coloca, por exemplo, vou ao shopping. A geração Z coloca, vou ao shopping comprar um boné, uma bermuda, um tênis e uma meia colorida. A geração Y coloca, vou almoçar. A geração Z coloca, vou almoçar em tal restaurante e comer tal comida com uma Coca-Cola. Não é nem refrigerante, é com a Coca-Cola. Então eles são bem detalhistas nessas informações de se colocar nas redes sociais. São velozes, são rápidos, preocupam-se com o meio ambiente. A geração Y, a gente vê um pouquinho também se preocupando, até mesmo por causa que isso foi inserido no contexto escolar, tá? E dentro das empresas também, com as ISOs que surgiram pelo mundo afora. Aí a gente ainda vê um pouco da geração Y preocupada com o meio ambiente. Agora a geração Z é muito mais forte. E aí a gente trouxe um pouquinho de alguns tópicos para entendermos melhor das características diferentes da geração X, Y e Z. O valor, por exemplo, do trabalho para a geração X, obrigação, o trabalho é uma obrigação para poder ter uma vida estável. Já a geração Y, ela pensa no dinheiro, né? Sem meu dinheiro, sem meu trabalho, eu não vou vencer, eu preciso vencer. Para vencer, eu preciso de dinheiro, geração Y. E a geração Z é a satisfação. Meu trabalho deve me deixar feliz. Eu não estou nem preocupada com a estabilidade, nem estou preocupada com o dinheiro, com o salário. Eu quero trabalhar num lugar em que eu me sinta feliz. A hierarquia. A geração X, ela tem total obediência. Se ele está acima é porque ele merece. Já a geração Y, ela respeita, mas às vezes ela diz que o cara está lá em cima, mas não merece. Porém, respeita o cargo. E a geração Z, legitimação. Mostra que você merece ser líder. Viu? Gel. Prove que você merece ser líder. Ele já provou, por isso que ele conquistou tudo. Realmente, gente, não é fácil não. Para um professor, seja uma escola secular, seja de uma EBD, uma liderança, é complicado, né? Principalmente essa geração agora Z. Você tem que conquistar. Velocidade, geração X, muito tempo, tudo é demorado e burocrático, então é muito detalhista, né? Peraí, deixa eu pensar, deixa eu ver, para poder passar para frente. Já a geração Y é a profundidade, os mínimos detalhes, né? E a geração Z é imediata, tudo é muito rápido. A questão da comunicação para a geração X, pessoal, converse comigo pessoalmente, ela tem essa necessidade, eu tenho essa necessidade. Uma outra que eu tenho também é imprimir papel. Manda por e-mail, mas eu não só imprimir, eu só consigo entender, se eu vou fazer um estudo, eu só consigo entender, primeiro, eu tenho que imprimir. Segundo, eu tenho que rabiscar. Terceiro, eu preciso falar para que eu mesma ouça. Imagina. Então, às vezes eu estou construindo procedimentos, às vezes é necessário construir procedimentos na empresa, e lá na empresa o formato dela é de open space, é um espaço aberto, onde todo mundo se vê. É separado apenas por meia divisória e um pedacinho de vidro, então todo mundo se vê. Antes eu ficava numa salinha fechada, eu e os meus atos, né? Aí me mando para cima, para ficar junto de todo mundo. Aí, novo, né? E aí, existem departamentos porque no Open Space a gente fez um treinamento com o grupo, porque são todas as gerações ali dentro, né? A Baby Blues, a X, a Y, a Z não, a Y. E às vezes o líder me procura, não está querendo demitir o jovenzinho. Por que você quer demitir? Por isso, por isso, por isso.
Você vai estudar geração Y, vai estudar. Tudo bem que a gente vai aceitar tudo, mas você precisa desenvolver o seu profissional, o seu funcionário. É geração Y. Aí tem uma pessoa que responde a mim, ela é engenheira. Aí toda vez que ela vai abrir a boca, eu não aguento, aí eu sorrio. Ela já sei o que você está pensando, vai estudar, geração Y. Eu disse, pois é, porque vem para mim querendo que demita, e não é assim, né? Quando merece ser demitido, a gente demita. Então, quando eu estou montando, eu estava levando muito trabalho para casa, e eu não estava aguentando. Minha qualidade de vida, ó, lá embaixo. Eu disse, não, vou fazer lá mesmo. Aí quando o pessoal está atendendo o telefone, conversando, claro, né, porque quem fica 8 horas, não sei quantos minutos, só no trabalho ali. Aí eu estou montando os meus procedimentos, eu começo a falar. Eu espalho as impressões do meu birô, eu saio afastando o telefone e tudo, e saio lá rabiscando. Olha uma coisa, olha o outro, para poder montar a minha, né? Rabiscando. Se eu tiver interferência, aí eu começo a falar, eu leio isso aqui, mais isso, juntando com isso, dá isso. Aí o pessoal pensou, muito, eu vou te filmar. Eu digo, pode filmar, eu não vou deixar, porque eu necessito. Geração X, burocrática, né? Já a geração Z, eu não tenho geração Z ainda. Se eu tivesse, com certeza, eu não ia precisar demitir a geração Z. A geração Z ia me procurar dizer, dona, me demita, porque a senhora é dura, eu não vou falar com a senhora. Por quê? Porque eles são, cadê? Eletrônico, tudo por e-mail, SMS e outros. Reunião não, dona. Podem dizer aí que é meu WhatsApp. Sim, eles dão tranquilamente o telefone deles, o particular. Eu não vou não, para ninguém me pegar sábado e domingo. Né? Fui forçada a passar para o gerente. Aí já estava me procurando pelo WhatsApp. Agora, geração Y, não. Eles não ficam preocupados, vai ligar para mim. Não, melhor que passe o WhatsApp. Não ligue mesmo não, passe o WhatsApp. Eles gostam mais de escrever do que falar. Eu trouxe também essa estatística. No Brasil, os baby boomers, eles é em torno de 17,6 milhões de pessoas. A geração X é em torno de 20,7 milhões. A geração Z em torno de 11,6 milhões de pessoas no país. E, desculpa, a geração Y de 15,3 milhões e a geração Z 11,6 milhões. Essa estatística do IBOP é de 2010, se eu não me engano, tá? E aí, eu agora vou precisar, já está conectado aqui, posso já soltar? Eu vou colocar um videozinho que eu acho interessante, são 7 minutos apenas, tá? Do Globo Repórter. Mas assim, levem a sério mesmo, é bem interessante. Giovanni está de parabéns por ter essa preocupação de juntar toda a galera aqui, né, todas as gerações, para entender uma a outra. Claro, eu já sinalizo para vocês. Então, enquanto ela está resolvendo aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte, eu vou concluir e depois a gente solta o vídeo e depois do vídeo eu passo a palavra já para a Giovanni, tá? Então a conclusão, ela está também dentro do objetivo, que é, se eu tenho conhecimento, eu vou aplicar o conhecimento, né? Vou multiplicar, vou utilizar da melhor forma possível, vou adequar as atividades das gerações que nós temos dentro da igreja. E em tudo lembrar que somos escolhidos e capacitados por Deus, pois devemos utilizar sempre a palavra do Senhor como base.